Nós vamos aqui tem um pouquinho, né, sobre a minha trajetória. A gente falar sobre hemostasia, sem a gente falar um pouquinho sobre o tecido sanguíneo. Como todos os tecidos do nosso corpo, né, o tecido sanguíneo também é formado por células. Então, nós temos, né, basicamente 3 tipos de célula. Então, as células vermelhas, as células brancas e as plaquetas. As células vermelhas são as hemácias, né, que elas vão ser responsáveis ali pelo transporte de oxigênio, pelo transporte de nutrientes para as nossas células. Os leucócitos, né, que vão ser a série branca ali, responsáveis pela nossa defesa, e as plaquetas, que vão fazer parte ali do processo de coagulação. O exame que a gente consegue ver como é que tá aí essas células é o hemograma. Então, nós lá vamos ter, né, a parte vermelha, a parte branca e as plaquetas. No geral, as plaquetas, né, ali o normal das plaquetas é estar entre 150 e 450 mil por mililitro do nosso sangue. Só que isso pode variar um pouquinho aí de acordo com cada laboratório, tá bom? Então, as plaquetas, elas são fragmentos de megacariócitos, tá bom? Elas são fragmentos de células, tá bom? Elas não possuem núcleo, tá bom? E elas têm ali a sua função na nossa cascata de coagulação, formando o tampão plaquetário. E a hemostasia é o conjunto aí de medidas, né, tanto mecânicas quanto bioquímicas, para poder garantir ali que a gente vai ter um equilíbrio. Temos ali os agentes pró-coagulantes, anticoagulantes e fibrinolíticos. Os pró-coagulantes, né, como o nome já diz, eles são a favor da coagulação, né? Eles vão ali auxiliar ali a agregação plaquetária, né, a formação ali do trombo. Os anticoagulantes, eles vão agir ali dificultando, né, o processo de coagulação, porque senão, imagina só, se a gente só tem agente pró-coagulante, poderia ali ter um trombo enorme, né? Qualquer lesão vascular que a gente tenha, a gente poderia formar um trombo enorme e acaba desenvolvendo TEP, TVP, outras doenças, infarto, AVC, enfim. Nós temos os fibrinolíticos, né? Os fibrinolíticos, eles vão agir ali dissolvendo a rede de fibrina que é formada, né, no processo de coagulação. Né, isso depois, já que o vaso foi reparado. Então, os agentes pró-coagulantes, eles vão favorecer, né, essa coagulação, como eu disse, e eles vão agir na hemostasia primária, tá bom? Na agregação plaquetária ali, na formação ali do tampão plaquetário. Os agentes anticoagulantes, eles vão dificultar o processo de coagulação. Eles não vão impedir, eles vão dificultar, tá bom? E eles vão agir na hemostasia secundária, tá bom? Na rede de fibrina. E os agentes fibrinolíticos, eles vão agir literalmente quebrando ali essa rede de fibrina, dissolvendo o coágulo depois que esse vaso já foi reparado, tá bom? Essa seria a hemostasia terciária. E essa é a nossa primeira hemostasia, né? É o primeiro tipo de hemostasia que a gente tem. É a hemostasia fisiológica. Os vasos, normalmente, eles vão inibir ali a aderência das plaquetas e dos leucócitos, né? Porque senão a gente formaria aí trombos espontâneos, como foi até o caso como existem, né, alguns casos, pacientes que têm ali um problema em cascata de coagulação, podem ter aí a formação de trombos e ter complicações, né? Inclusive, há pouco tempo atrás, aí o Maurílio, da dupla Luiz e Maurílio, teve aí um TEP espontâneo, né, enquanto ele estava num show. A gente tem essa inibição, né, dessa aderência, mas às vezes pode acontecer, né, de ter aí um processo espontâneo, tá bom? O que que acontece? Como que é iniciada aí a nossa cascata de coagulação? Quando a gente tem alguma lesão vascular, seja ela por pancadas, ato cirúrgico, há o rompimento do vaso. Nesse rompimento do vaso, o colágeno endotelial, ele vai avisar para as nossas plaquetas que tem uma lesão ali. E o nosso organismo, ele vai entender, opa, peraí, eu tenho uma lesão ali vascular, eu preciso corrigir, porque senão esse paciente vai sangrar até morrer. O nosso organismo, ele não entende se foi um vasinho ou se foi uma artéria. Então, ele vai fazer isso para qualquer tipo de vaso lesado, tá bom? E aí os agentes hemostáticos, eles vão ser ativados, iniciando aí o processo de reparação dos vasos e cascata de coagulação. Então, a nossa hemostasia, ela é composta por 3 etapas. Na etapa 1, a gente tem ali a ação dos vasos sanguíneos junto à ação plaquetária, tá bom? Num primeiro momento, o vaso ele vai se fechar. Por quê? Né? A gente vai ter o aumento de pressão por conta dessa vasoconstrição, que nada mais é do que uma forma do nosso organismo entender, tentar sinalizar, falar, opa, peraí, esse paciente está sangrando, eu preciso fechar a luz desse vaso para passar menos sangue e tentar ali cessar esse sangramento. Então, num primeiro momento,
a gente tem ali essa vasoconstrição e a ação das plaquetas que vão se agregando. Só que, o que que acontece? Fechei a luz do vaso, a pressão, consequentemente, aumenta. E aí, nessa de aumentar a pressão, como as plaquetas só estão juntinhas, mas ainda não tem uma cola, se a gente só tivesse esse processo, no aumento da pressão, essas plaquetas seriam soltas e elas continuariam andando dentro da nossa rede venosa. E aí não teria o processo de coagulação. E aí nisso a gente vai para a segunda etapa do nosso processo de hemostasia, tá bom? Que aí seria a formação de fato ali da nossa rede de fibrina. E aí dentro dessa formação nós temos ali a liberação da cascata de coagulação. A cascata de coagulação, ela tem esse nome justamente porque ela faz ali uma cascata mesmo. É como se a gente tivesse empilhado pecinhas que a gente bate em uma cai e vai ali empurrando as outras. Então, como que acontece ali, né? Nós temos, dentro da hemostasia 2, nós temos também três processos, né? Que acontecem, que aí a gente, né, a cascata de coagulação, ela é dividida ali em via intrínseca, que é a maior, a via extrínseca, que é a menor, e a via comum, que é uma via intermediária, de tamanho intermediário, e ela tem esse nome porque ela é a junção da via intrínseca com a via extrínseca. É importante, né, salientar para vocês que existem alguns componentes que vão agir aí nessa cascata de coagulação, que vão permitir com que ela aconteça, né? Então, aqui nós vamos ter a ação, né, do fibrinogênio, da protrombina, da vitamina K. É extremamente importante, né? Algumas dessas reações químicas, elas só acontecem na presença de vitamina K, né? O íon cálcio e alguns fatores enzimáticos, tá bom? E aí aqui eu coloquei no esqueminha para vocês entenderem mais ou menos como que funciona aí essa cascata de coagulação. Foi lá, as plaquetinhas se juntaram e aí começou ali, opa, preciso, né, criar aí essa rede de fibrina polimerizada, que é uma cola mesmo que vai segurar essas plaquetas no lugar. Ah, então o fator 12, né, que ali é responsável pelo colágeno, né? O fator 12, ele se converte em fator 12A, que aí é convertido em fator 11, que se converte em fator 11A, que vira fator 9. O fator 9, ele vai ser ativado na presença da vitamina K e vai se converter em fator 9A, que aí vai ter uso, né, do íon cálcio, tá bom? Mais os fatores de coagulação e vão se converter em fator 8. O fator 8, por sua vez, ele se converte em fator 8A. Nisso, nós temos ali a via extrínseca, né? Que aí ela vai fazer a parte da tromboplastina tecidual. O fator 7, na presença da vitamina K, ele vai se converter em fator 7A. E aí, o fator 7 e o fator 8, eles vão se unir ali, né? E aí, junto, na presença da vitamina K, eles vão se converter em fator 10. O fator 10 se converte em fator 10A, e aí nós temos a protrombina, na presença da vitamina K, se convertendo em trombina. A trombina, por sua vez, vai ativar o fibrinogênio, que vai se converter em fibrina na presença da vitamina K, formando ali a rede de fibrina polimerizada, tá bom? Que seria o fator 13. Então, se vocês podem ver, a vitamina K, ela está presente em todos os três processos. É por isso que é muito interessante de que o paciente que ele vai operar, ele tem ali uma dosagem de vitamina K. Porque se esse paciente ele, né, tiver uma vitamina K muito baixa, ele pode sim sangrar por conta aí dessa deficiência de vitamina K na cascata de coagulação. E aí a gente tem a fibrinólise, que seria a terceira etapa da hemostasia. A fibrinólise, né, é a quebra, a lise é a quebra dessa rede de fibrina. Então, opa, já juntou ali as plaquetinhas no vaso lesado. Já fiz ali essa cola, que é para poder literalmente ali fazer essa parte de reparação do vaso lesado. Se isso não parar, eu vou ter um coágulo muito grande, vai obstruir a passagem de sangue e, consequentemente, esse paciente vai ter problema. A fibrinólise, ela vai agir justamente nessa parte para que isso não aconteça. Então, opa, o vaso já foi lesado,
já foi reparado ali pelo tampão plaquetário e rede de fibrina, então eu posso dissolver esse coágulo. Posso quebrar essa rede de fibrina e liberar aí. Vai acontecer, né, de liberar ali, nessa quebra, ficar pequenos pedacinhos ali desse coágulo, né, que são os PDFs, mas eles vão ser ali reabsorvidos pelo organismo, tá bom? De forma aí natural, tá bom? Não teria nenhum problema aí para o nosso organismo. E aí a gente chega, enfim, né, nos tempos cirúrgicos, na parte que de fato interessa a gente, na parte prática, digamos assim. Então, os tempos cirúrgicos tem aqui a sequência, né, da manipulação dos tecidos e vísceras, né? Dentro dos tempos cirúrgicos, nós temos a diérese, que é o corte propriamente dito, né? Nós temos a hemostasia, que é o parar sangramento ali, diminuir sangramento. A apreensão, que é a apresentação ali da área onde o médico vai querer operar. A excerese, né, que é a dissecção, é a retirada total ou parcial ali do órgão que o médico vai querer mexer. E a síntese, que é o fechamento, é a sutura, tá bom? E aí nós vamos falar aqui sobre a diérese. A diérese é dividir, cortar, separar, furar qualquer coisa que vá atingir o paciente, né? Dentro dele, as suas camadas mais internas, a gente coloca ali como diérese, tá bom? Então, dentro da cirurgia, é a separação dos planos anatômicos, né? Dos tecidos, para que o cirurgião ele consiga abordar ali a área que vai ser operada. E aí, dentro, né, da diérese, nós temos aqui, né, a secção que sai, nós temos as tesouras, lâminas de bisturi, bisturi elétrico, nós temos a punção, então, agulhas, o trocárter, nós temos também ali a serração, que é muito utilizado na ortopedia, né, principalmente amputação, né, que são as serras cirúrgicas. E aí nós viemos para a hemostasia. A hemostasia, ela acontece em todos os tempos cirúrgicos, né? Ela não se restringe a um momento específico, ela vai acontecer do início ao final da cirurgia, né? Então, assim, a gente precisa ter em mente de que a hemostasia, ela vai ali, né, diminuir o sangramento, de preferência ali, né, parar sangramento. A gente sempre, né, espera que o paciente fique bem, que ele não sangre descontroladamente, mas às vezes pode acontecer. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Ela precisa ser revista antes do fechamento da cirurgia, né, do fechamento do paciente. Por quê? Se não acontece, como eu falei para vocês, da gente chegar, às vezes, lá na unidade de internação ou na UTI, dependendo da cirurgia que o paciente fizer, e esse paciente começar ali com uma hipovolemia, opa, esse paciente está descompensando, ele está taquicárdico, pressão está muito baixa, opa, ele está tendo ali alguma perda sanguínea que a gente não está vendo, vamos ali observar como é que está. Ele está perdendo sangue ali pela incisão cirúrgica, ou não, ele está desenvolvendo um hematoma, olha, está ficando inchado, está ficando roxo. Então, tudo isso é sinal de que essa hemostasia aí, em algum momento, ela teve ali algum problema, né? Seja ou por revisão cirúrgica, ou alguns pacientes têm ali problemas, né, fisiológicos mesmo, de cascata de coagulação e podem sangrar, podem vir a sangrar mais, né, do que outros. Então, precisa ser revisto para a gente garantir que esse paciente ele vai ser fechado, mas os vasos também ali vão estar todos ali cauterizados, bonitinho, fechadinhos, para que esse paciente não tenha complicação depois. E aí nós temos, né, 3 tipos também de hemostasia, né, dentro do tempo cirúrgico. Então, seria a natural, que é essa fisiológica, que eu falei com vocês primeiro, tá bom? Que não precisa fazer nada, lesou aqui, ele sozinho parou de sangrar, só ali na vasoconstrição ali já deu conta e ele já parou de sangrar. A temporária, e aí a temporária a gente tem pinçamento, compressão, garroteamento, farmacológica e oclusão endovascular. Então, o paciente, cheguei num acidente e o paciente está ali com uma ferida exposta, né? Uma lesão ali que está sangrando. Eu posso ali garrotear um membro, desde que saiba fazer o garroteamento, pode fazer o garroteamento. E é um tipo aí de hemostasia temporária até que chegue o socorro especializado e vá socorrer esse paciente. O paciente ele tem ali uma perfuração, exemplo, por ferimento à bala, né, por arma de fogo. Eu preciso fazer ali uma compressão local. Isso daí também vai ajudar a parar.
esse sangramento, né? Um tipo de hemostasia temporária. E na hemostasia definitiva, geralmente, né, são as suturas, né, ou ligaduras, cauterização ou obturação. Essa obturação para o dente, tá bom? Porque o nosso dente também sangra. Então, a obturação é um tipo de hemostasia dentária. E aí, essa hemostasia é aquela que ficou e não vai sair mais. O pessoal fala assim, ah, mas e a sutura que a gente tira o ponto? Ok, o ponto saiu, né? O nylonzinho ali externo saiu, mas ela é uma definitiva, por quê? Eu vou fazer e eu só vou tirar esse ponto depois que já está tudo fechado, já está tudo cicatrizado. Então ela entra como um tipo de hemostasia definitiva. E aí aqui nós temos, né, os principais instrumentais da hemostasia, né? Que aí é o mosquitinho, né? Que é o Halsted, ou também pode ser chamado de reparo, tá bom? Mas, no geral, o cirurgião ele vai falar para você, ah, me dá um quelinho. Por quê? O mosquitinho, ele é um Kelly, só que pequenininho, né? Mais delicado, tem uma pontinha bem delicadinha, né? Ele é utilizado ali para poder reparar pequenos vasinhos, tá bom? O Kelly, que é o que normalmente a gente já conhece aí, a maioria dos profissionais já conhece. O Rochester, tá bom? Que ele é como se fosse um Kelly grande. Ele tem um corpo mais alongado, é um Kelly grande, tá bom? O Acrylic também parece um Kelly, tá bom? Só que dentro dele as ranhuras eles vão de cima e embaixo. E o Cocker? O Cocker aqui, ó, vamos fazer aqui um apontamento. Ele entra como um material como pinça de hemostasia, mesmo tendo um dente, porque ele é utilizado para tecido gorduroso. Então, vai ali mexer ali na aponeurose do paciente, tem um tecido mais gorduroso e eu preciso, né, fazer ali o pinçamento de algum vaso. No geral, o Kelly ou o mosquitinho, na hora que você pinça, que você precisa segurar, ele escorrega, porque ele não tem ali esse dentinho que segura. O Cocker, ele já consegue. Então, digamos que o vaso tá lesado aqui na pontinha, eu venho com o Cocker aqui na pontinha, prendo, e aí eu consigo segurar e cauterizar essa pontinha. Na apreensão, né? Na apreensão, a gente vai segurar, agarrar, apresentar. Então, é literalmente, eu vou usar ali as pincinhas para poder segurar as estruturas, abrir, para apresentar o órgão que o médico quer mexer. Então, digamos que ele queira ali mexer, corrigir uma hérnia umbilical. Eu vou utilizar, né, as pinças ou Ares, ou Babycock, ou Kelly, ou Duval, que são pinças que vão literalmente segurar, que a gente consegue fazer essa separação para que o médico ele consiga visualizar a área que ele quer de fato operar. Então, isso facilita ali a visualização do cirurgião a órgão que ele quer mexer, tá bom? E aí aqui a gente tem as principais, né? O Cocker, ele também pode ser usado na apreensão. Então, ele vai ter aí tanto na hemostasia quanto na apreensão, mas no geral ele é da hemostasia. Na exerese, que é a dissecção, que é a parte da cirurgia em si, que ali vai ser a retirada total ou parcial, né, do órgão ali, do tecido que o médico vai estar mexendo. Ele é o tempo mais importante da cirurgia, porque é de fato a cirurgia em si. Por exemplo, uma nefrectomia. A dissecção do rim é a parte mais importante. Então vou fazer a retirada do rim. A cirurgia só é feita se de fato, só é concluída se de fato eu conseguir tirar, ou total ou parcial, esse rim. A dissecção, ela vai ser aí o ponto ápice, digamos assim, da cirurgia, que é o procedimento em si, tá bom? Lembrando que a hemostasia, ela vai acontecer em todos os tempos cirúrgicos. A gente precisa estar muito atento, porque às vezes, por exemplo, eu tô tirando o rim. Eu tenho aqui a artéria renal. Olha, se eu não pinçar essa artéria renal, se eu não fizer ali uma hemostasia preventiva, esse paciente, cortei aqui a artéria renal, esse paciente vai sangrar, o paciente ele pode morrer por sangramento, né, por choque hipovolêmico. A gente precisa estar atento ali, sabendo que a hemostasia ela não acontece só depois que já está sangrando, mas ela tem também aí esse fator preventivo. Então a gente precisa ver ali quais vasos vão ser usados. Eu preciso fazer um clampeamento aqui primeiro, antes de eu cortar esse vaso. Então a gente precisa ter esse olhar de que a hemostasia ela não é só para parar sangramento, mas ela é para prevenir o sangramento também. As principais pinças, né, vão ser o MMCC, né, que é o Mixter, que é esse primeiro, ele tem uma pontinha, né, mais anguladinha. O Moynihan, que ele é um Kelly ainda maior, para estruturas bem fundas mesmo ali, geralmente para cavidade abdominal profunda, tá bom? Esse tipo de pinça, geralmente vocês vão ver para cirurgias que tem cavidade, né, visceral aberta,
Dificilmente, na verdade, um ONR até a gente usa na plástica, por exemplo, mas dificilmente os outros a gente vai ver em cirurgias mais superficiais, tá bom? O Crafold e o clamp intestinal. E como diz o clamp intestinal, no caso, para a nossa parte intestinal, aí o nosso intestino delgado e grosso, tá bom? E por fim, chegamos à síntese, né? A síntese é o fechamento propriamente dito. É onde depois de fazer ali o procedimento cirúrgico, depois de revisar a tua hemostasia, de garantir que esse paciente ele não tem nenhum sangramento, de que não está ficando nenhum instrumental dentro da cavidade do paciente, que não está ficando nenhuma gaze, nenhuma compressa, nenhuma agulha, nenhuma tampinha, nada dentro do paciente, a gente pode fazer aí a sutura desse paciente, fazer o fechamento. Sempre, obviamente, da camada mais interna para mais externa. Por quê? Se eu fechar externa primeiro, eu não consigo fechar interna, e aí, consequentemente, a gente não consegue fazer um fechamento adequado. Nós temos aí alguns tipos também de sutura, né, de fechamento. Então, nós temos a sutura mecânica, né, que é utilizada por grampos metálicos, né, eu vou mostrar depois para vocês fotos de grampeadores, tudo bonitinho. A sutura manual, que é o pontinho mesmo que o cirurgião vai dar. Hoje em dia, o enfermeiro ele consegue fazer, né? Ele tem a habilitação junto ao COFEM para poder fazer suturas superficiais, lembrando, superficiais, né? Nada profundo. Profundo tem seu cirurgião, mas a superficial, o enfermeiro, desde que na unidade, né, não se tem um cirurgião, ele pode estar fazendo esse fechamento superficial com fio de sutura. E aí nós vamos ter as fitas cutâneas, que no geral a mais conhecida, né, é o Steri-Strip. Ela vai ter ali ela mais fininha, um pouquinho mais larga, mas essa sutura cutânea, essas fitinhas cutâneas, a gente também pode fazer ali com micropore. É o famoso pontinho falso. Eu tenho uma lesão que é mais superficial e eu vou só aproximar as bordas aqui utilizando o micropore. Esse é um tipo de sutura com fita cutânea, é um tipo de curativo, mas que também se enquadra como sutura, como fechamento, né, como síntese de estrutura por fita cutânea. Os grampos cutâneos, né, que vão ser utilizados ali com os grampeadores, as colas cutâneas, que nada mais são do que um super bonder estéreo. As colas cutâneas, que são nada mais são do que um super bonder estéreo. Essa que tá na fotinho para vocês é o Dermabond Prínio. Ele vem com uma telinha, onde a gente vai colocar ali em cima da incisão e vai passar a cola por cima, e essa telinha ela vai ativar a cola. Só que a gente também tem ela em uma ampolinha pequenininha, desse tamaninho, que não tem a necessidade dessa telinha, só ela já faz ali a ativação, né? Em contato com o oxigênio, ela já começa a secar. E aí nós temos os grampos de ligaduras, que aqui está mostrado com um mixter, né? Um baby mixter, pegando ali, mas no geral elas são utilizadas para cirurgias de vídeo, cirurgias robóticas, então elas dificilmente você vai ver alguém pegando esses grampinhos de ligadura com pinça comum, vai ser pinça específica do pessoal da vídeo. E aí tem a sequência de como que é ali de como que a pinça faz esse clampeamento. Os grampeadores cirúrgicos, aqui tem os mais comuns que a gente vai encontrar aí. Tem outros também, mas de forma geral, esses aqui são os mais comuns. E agora a gente vai falar da eletrocirurgia. Desde muitos anos atrás, a gente já sabia que opa, se eu deixar aqui sangrando, a pessoa vai morrer. Então, os nossos antepassados lá em 3.000 anos antes de Cristo, eles já sabiam que precisavam fazer ali a cauterização. E eles descobriram que com ferros, né, em brasa quente, eles conseguem fazer essa cauterização. Do mesmo jeito que acontece hoje para marcar boi. Então, eles vêm ali com ferro quente e queimava ali a área onde estava sangrando, né, favorecendo ali a cauterização do vaso. Muitas vezes funcionava, em alguns casos, dependendo, né, do tamanho aí desse vaso lesado, não adiantava muito, mas no geral ali começou-se o processo, né? Começou ali essa necessidade ali, né? Viu-se a necessidade de cauterizar o vaso. Lá na Idade Média, 1440 ali, né, surgem os primeiros eletroscautérios, né? Que seria a pontinha ali metálica mesmo, utilizando, né, de eletricidade para poder fazer aí a coagulação. E só foi em 1926 que William Bove ele
criou o bisturi elétrico da forma que a gente conhece, com corte e coagulação. E aí aqui eu vou falar, né, um pouquinho para vocês como que funciona, quais são os componentes do bisturi elétrico, tá bom? Então, o bisturi elétrico, ele vai ser a transformação ali da rede de baixa frequência, né, da corrente elétrica de baixa frequência em corrente elétrica de alta frequência, alta potência, para poder fazer tanto o corte quanto a coagulação, tá bom? E essa transformação elétrica, ela é justamente assim, feita para a gente poder eliminar ali os efeitos indesejáveis, né, da aplicação da corrente, porque imagina só, o nosso corpo é feito de 70% de água. E a gente sabe que água e eletricidade não dá certo, né? Não combina. Então, se não houvesse essa conversão, muito provavelmente a gente teria choque quando fizesse uso ali de bisturi elétrico. A definição, né, da eletrocirurgia, né? Ela é um suporte tecnológico de aplicação de energia elétrica controlada. E é controlada justamente por isso, para evitar que a gente tenha ali queimaduras, né? Para que a gente tenha choque. E ela precisa também ali ser dissipada. E eu já vou falar um pouquinho para vocês como que acontece essa dissipação dessa corrente nos tecidos, tá bom? E ela tem a finalidade do corte e da coagulação, né? Que seria a hemostasia. Quais são as principais vantagens? Economia de tempo. Então, a gente sabe que quanto mais a gente conseguir diminuir o tempo cirúrgico, melhor para o paciente, porque a gente, né, evita ali riscos de complicação, cirurgias prolongadas, né? A melhoria na asepsia e redução de infecção de tecidos, porque são, além, né, de serem materiais que devem ser estéreis, eles são essa alta corrente, né, ela literalmente queima, ela causa uma alta temperatura. E essa alta temperatura, ela também mata ali possíveis micro-organismos que estão ali na pele, né, que podem ali estar na pele. Até porque os materiais são estéreis, mas a nossa pele a gente não consegue esterilizar. A gente já faz aí esse controle também, tá bom? E a diminuição do risco de hemorragia, porque no geral os bisturis elétricos, eles já cortam e coagulam junto. Então, enquanto o cirurgião ele vai ali cortando, essa corrente elétrica ela já vai fazendo ali a parte de fulguração e coagulação. E aí nós temos aqui as funções da eletrocirurgia, tá bom? Então, nós temos a coagulação, que como o nome diz, né, ele é parar o sangramento, né, ela vai ali fazer a solidificação, né, do tecido sanguíneo, fazer a retração dos tecidos. É como um plástico, né, que quando a gente aproxima ali do fogo, ele retrai. O nosso tecido sanguíneo, quando tem a coagulação, ele vai fazer ali essa mesma coisa. No geral, a coagulação, ela é um pouquinho mais espaçada e profunda, tá bom? Na dissecção, a gente vai ser ali só o corte, tá bom? A dissecção, corte. Então, a gente vai ter ali essa energia mais concentrada. E aí, a gente vai ter ali a desidratação, né, das células, a desnaturação ali, podendo peitar a quebra mesmo da estrutura molecular e aí conseguindo romper o tecido, tá bom? E na fulguração, a gente tem ali uma coagulação mais superficial, que ela é, no geral, indicada ali para áreas muito pequenininhas, né? Às vezes, o médico tirou ali só um negocinho ali da orelha e tal, e ele só quer queimar para aquele pontinho não voltar, ele usa ali a fulguração, tá bom? E aí, os componentes do eletrocautério, né? Nós temos ali o painel gerador. Aqui tem alguns modelos, mas existem outros modelos também. O eletrodo ativo, que é a caneta, né? O pedal. E aí, a caneta, a gente tem ali a caneta tanto bipolar quanto monopolar. Pode ver aí que eu coloquei nas imagens. A bipolar, ela tem esse formatinho de pinça, mas pode também ter um formatinho de baioneta. E a monopolar é a canetinha mesmo, tá bom? E o eletrodo passivo, que só é utilizado, né, nas canetas monopolares, que é a placa dispersiva, tá bom? Que é a placa para a energia poder entrar no paciente, ela vai ser dispersa pela placa de bisturi que vai voltar para o painel gerador de energia. E aí, como que funciona as canetinhas, né? Na caneta monopolar, ela vai entrar. Imagina que aqui tem o fio, na pontinha aqui tem o fio que está ligando lá no painel gerador. Então, a energia sai do painel gerador, entra pela caneta, vem aqui, e aqui na pontinha ela tem uma ponta metálica, tá bom? Que vai fazer ali a ação que vai entrar no paciente essa energia. Só que
Se esse paciente ele não tiver um aterramento, ele não tiver uma placa para dispersar essa energia vai ficar circulando no corpo do paciente. E, consequentemente, esse paciente ele pode ter alterações cardíacas, né? Por conta que o nosso coração ele tem ali uma rede elétrica própria, né? Pode ter alterações cardíacas, ele pode ter queimadura. Então, essa energia que entrou pela pontinha, ela precisa ser dispersa por algum lugar, que é onde a gente vai ter ali a placa dispersiva. Essa placa dispersiva, ela vai estar colada no paciente, precisa estar bem fixada, não pode ser cortada. A placa ela tem que ser colada inteira, do jeito que ela vem do fabricante. E aí ela é conectada ao painel gerador. Então, a energia sai do painel gerador, entra pela canetinha, chega no paciente, do paciente essa energia vai para a placa, da placa volta para o painel gerador. Já na pinça estilo baioneta, né, ou estilo pinça mesmo, a gente vai ter aqui, assim, ó, a formação de duas pontas. E aí a gente não precisa da placa. Por quê? A energia ela vai sair do painel gerador, ela vai entrar por uma ponta, faz o que ela tem que fazer no paciente e ela volta pela outra ponta, tá bom? Então, esse paciente, ele vai ter ali, é mais seguro, tá bom? Mas ela não é utilizada para qualquer coisa, tá bom? Para qualquer procedimento. Porque, no geral, ela tem efeito de coagulação, tá bom? Ela não tem efeito corte, no geral. E aí, então, saiu a energia do painel gerador, entrou por uma ponta, fez o que precisava fazer, entrou na outra ponta, voltou para o painel gerador. E aí aqui, né, nós temos aqui no bisturi monopolar. Esse que vocês estão vendo aí na imagem, ele é o mais comum que a gente acha aí na maioria dos hospitais. Só que, como eu disse, precisa ficar atento porque não existe só esse, existem outros modelos também, tá bom? Então, ele vai ter ali o corte, a coagulação e essa fulguração. Vai ter a caneta de bisturi, a pontinha dela, a pontinha metálica, que é o que vai fazer ali a ação dessa corrente elétrica, ela tem em torno de 3 centímetros, então é bem pequenininha mesmo. Só que mesmo ela sendo pequena, a gente protege ela, né? Geralmente usa ali uma sondinha de Nalaton e deixa só a pontinha. Por quê? Toda a parte metálica, se ela encostar no paciente e for ativado ou corte ou coagulação, ela vai transferir energia e pode queimar esse paciente ou pode cortar esse paciente ou até mesmo a equipe, tá bom? Porque em determinadas cirurgias, o cirurgião ou o principal ou o auxiliar ou até o próprio instrumentador, ele vai precisar se apoiar, né, ali ao longo do corpo do paciente para poder auxiliar o cirurgião durante o procedimento e aí a gente pode ter acidente, tá bom? Então, precisa estar protegido. A corrente ela vai circular por grandes porções do corpo do paciente, então é extremamente importante que essa placa dispersiva esteja conectada ao paciente. Aqui vocês podem ver como que funciona. Então, a energia saiu, entrou no paciente, plaquinha voltou para o painel gerador. As formas de onda do bisturi monopolar, né? Nós temos o corte puro, a coagulação e o blend, né? Que o blend ele é uma mistura de corte puro com coagulação. No corte puro, ele vai literalmente ali fazer essa dispersão de energia de forma concentrada. Na fulguração, né? No blend, ele vai fazer ali esse corte junto com a coagulação. Na hora que o médico ele vai ele apertar para poder cortar, ele vai estar cortando, mas ele também já vai estar coagulando junto. E ele tem a coagulação pura. E aí aqui nós temos como fica o tecido em cada um dos 3 tipos de onda, na coagulação, no blend e no corte. E aí aqui embaixo é só mesmo com a pontinha tipo bola como que fica, né? No corte e na coagulação. Tipo bola, a ponta tipo bola, ela é menos usada, mas tem cirurgião que gosta. E aí nós temos o bisturi bipolar. Importante do monopolar, ele é menos seguro, porque se na placa não estiver bem aderida ao paciente, se esse aparelho ele tiver qualquer problema ali, esse paciente ele pode ter uma queimadura. Então, ele se torna menos seguro por conta da ação humana. Porque ou esqueceu de colocar
placa de bisturi, ou colocou a placa mal colocada, ou colocou a placa em região incorreta, porque a gente tem região para colocar a placa, ou cortou a placa porque, ah, não, a perna do paciente aqui ela é menor, então eu vou cortar a placa aqui para poder caber na perna do paciente. Então, por manipulação humana, por má manipulação humana, o bisturi elétrico monopolar, ele tende a ser menos seguro do que o bipolar. Então, falando do bipolar, né? Nós temos aqui a função de coagulação. Ele usa a pinça bipolar, né, são os dois tipos de pinça que eu coloquei aí para vocês, ou um formato baioneta ou formato pinça mesmo. E como eu disse, a corrente ela entra por um lado da pinça, faz o que tem que fazer e sai pelo outro. Então, ela não necessita aí da placa de bisturi e, consequentemente, se torna mais seguro para o paciente e para a equipe também, que, né, acaba evitando aí o risco de queimadura e complicação pós-cirúrgica. Porém, como eu disse, ele tem a função de coagulação. Então, ela é muito utilizada na otorrino. Só que não é todo otorrino que gosta do bipolar. A minha chefe, por exemplo, ela prefere só o eletrocautério, né, sem a necessidade aí do uso de bipolar, tá bom? Mas, no geral, ele é utilizado ali para poder fazer, geralmente em amidalectomia, para poder fazer a cauterização ali, né, após a retirada das amígdalas. E aí nós temos os cuidados específicos. Dentro dos cuidados específicos, né, nós vamos ali ter que estar atento a uma série de coisas. Aqui eu coloquei as principais. Então, tá atento à norma da NBR 60.601/2/2, tá bom? Das unidades de eletrocautério, tá bom? De eletrocautério, que são as máquinas propriamente dita. Seguir rigorosamente as recomendações do fabricante, tá bom? Junto aos equipamentos, para a gente poder ter certeza de que tá entrando ali a corrente certa, de que, eu não posso pegar, por exemplo, uma caneta não, um pedal de bisturi, por exemplo, de um outro aparelho e tentar conectar em outro, porque isso pode dar problema, né? Então, assim, seguir as recomendações mesmo do fabricante, fazer as manutenções preventivas. Essas manutenções preventivas, vocês, como enfermeiros de centro cirúrgico, vão ser responsáveis ali, né, por estar acompanhando, para garantir que seja. Óbvio que esse não é um trabalho só de vocês, é um trabalho em conjunto. Dentro do centro cirúrgico, nós precisamos funcionar como uma engrenagem, né, para que, de fato, aconteça ali a cirurgia de forma segura, de forma rápida, né, para evitar aí complicações para esse paciente, mas nós também precisamos que vocês saibam que, querendo ou não, ali é a casa de vocês, né? O cirurgião, o instrumentador, ele operou, foi embora, acabou. Então, vocês precisam ter esse cuidado, como enfermeiros de centro cirúrgico, de que ali é a casa de vocês, de que ali é a responsabilidade de vocês, como enfermeiros do centro cirúrgico. Utilizar as tomadas adequadas, não utilizar extensão. Gente, aqui está um ponto muito importante. Se for preciso, realoca a mesa do paciente para que o bisturi fique perto ali, fique posicionado de uma forma que não precise de extensão, porque a gente pode ter perda de energia, né, quando se coloca a extensão. A gente pode ter em cirurgias, por exemplo, como artroplastias e cirurgias urológicas, uso de muito, mas é muito soro de verdade, que forma uma piscina dentro do centro cirúrgico, dentro da sala de cirurgia. Imagina só uma extensão e esse monte d'água vazando ali, o risco de choque elétrico. Então, assim, não pode de jeito nenhum ter extensão, tá bom? As tomadas, de preferência, óbvio que isso daí não vai ser parte de vocês, mas se der para colocar, tem umas tomadas que ficam muito próximas do chão. Se der para colocar a tomada do bisturi elétrico na parte de cima, sempre dê preferência para colocar na parte de cima, para a gente não ter surpresa. Ajustar a potência de acordo com cada procedimento, isso não vai ser função de vocês, isso é função do cirurgião. Ele que vai falar, por exemplo, para uma retirada de pinta, olha, coloca um 15-15, corte coagulação, 15 corte, 15 coagulação. Olha, é um abdômen, então vamos colocar 35-35. Mas isso é de acordo com o cirurgião. Ele que vai escolher quanto de potência ele vai querer para cada cirurgia, tá bom? Óbvio que conforme for passando o tempo, vocês forem, né, tendo mais contato com a cirurgia, com cada cirurgião, vocês vão pegando o gosto de cada cirurgião. Mas, no geral,
quem vai ser responsável por isso vai ser o médico e o instrumentador, né, que tá junto com o médico ali o tempo inteiro. E vocês, como enfermeiro do centro cirúrgico, precisam saber manipular o equipamento. Não só vocês, como circulante de sala, porque é ele quem vai programar. Se o instrumentador ou se o cirurgião já não deixar ali pré-programado o bisturi elétrico, é o circulante que vai programar. Então, é preciso que toda a equipe, toda, e quando eu digo toda, é realmente toda a equipe saiba manipular o bisturi elétrico. Porque, assim, às vezes acontece do enfermeiro virar e falar assim: ah, mas eu não fico dentro da sala cirúrgica. Não fica. Mas você pode entrar e o médico chegar e falar para você: muda aqui a potência do bisturi, sobe ou desce a potência para mim. Se você não sabe manipular, como é que faz? E se não tem outra pessoa? Entendeu? Então, é preciso que todo mundo saiba manipular. Ah, vocês são enfermeiros responsáveis pelo centro cirúrgico. Chegou um funcionário novo. Antes de botar esse circulante aí para poder circular a cirurgia, vocês vão ter que pegar e treinar ele, mostrar para ele quais são as partes do bisturi elétrico, falar para ele o que ele precisa estar atento em relação ao equipamento, como que ele vai manipular esse equipamento para que não se tenha problema depois. Por quê, gente? Às vezes existe aquela rixa de enfermeiro tá mandando técnico que muitas vezes tem problema com hierarquia, porque é muito velho de casa e aí já acha que pode tudo. Precisa, né, ter esse cuidado de que vocês vão dar a cara da equipe de vocês. Então, não sejam os enfermeiros carrascos, tá bom? De verdade, assim, que vai ser difícil trabalhar, mas também não sejam enfermeiros bonzinhos demais, porque senão, né, a gente acaba perdendo a qualidade no processo. E dentro do centro cirúrgico, não dá para ter erro, tá? Então, sejam aqueles enfermeiros que vocês vão literalmente trazer a equipe para vocês, que quando vocês chegarem, chamarem o funcionário para poder fazer ali uma reciclagem, para poder fazer ali um novo treinamento, quando vocês precisarem de qualquer coisa, esses técnicos, eles vão ser ali os primeiros a ir ajudar, vão ser os primeiros ali a querer estar junto com vocês, e sejam de fato uma equipe, tá bom? Porque precisa funcionar como engrenagem, porque senão dá muito ruim. Então, ficar atento aí aos sinais de alarme, e a gente só consegue ficar atento aos sinais de alarme do equipamento se a gente conhece o equipamento. Ah, o equipamento ele começou a falhar, ele está desligando, ele não está entrando a potência aqui, ó, ele está dando que está a 30 a 30, mas ele não está cortando, ele não está coagulando. Opa, está tendo algum problema, tá bom? Não utilizar o equipamento como mesa. É muito comum que cirurgião e instrumentador utilize o bisturi elétrico como extensão de campo cirúrgico. Você não vai chegar para o cirurgião e vai falar: doutor, tira as coisas daí que aqui é um bisturi elétrico. Óbvio que não. Mas, né, é com jeitinho chegar e falar: doutor, olha, eu vi que você apoiou aqui, você precisa de uma mesa auxiliar, eu vou buscar uma mesa de maio para você, porque aqui o equipamento, né, se ficar com peso, ele pode dar interferência e alterar aí para você, para poder deixar melhor, né, para não correr o risco aí de contaminar nada, eu vou trazer uma mesa para você usar direitinho, tá bom? Para não precisar apoiar aqui em cima do bisturi elétrico. Falou de contaminação, o cirurgião vai falar para você: opa, traz aí, tem? Eu quero. Pega, monta uma mesa auxiliar. O instrumentador ele vai ter que se virar, vai colocar o instrumental dele, ou ele vai organizar na mesa dele se não tiver espaço, ou ele vai solicitar uma mesa auxiliar, mas não é para usar o equipamento como mesa auxiliar, tá bom? E podem chamar a atenção. Vocês, como enfermeiros do centro cirúrgico, devem orientar. É aquilo que eu estou falando, é saber falar, mas precisa ser falado, tá bom? Tem que passar a palavra-chave para ele colocar a senha no Forms, para depois confirmar a presença durante a aula. Vai ser bisturi. Então, quem for preencher o form para colocar a presença, precisa colocar essa chave para que eu conclua a presença em aula. Pessoal, fiquem atentos, bisturi, viu? Vocês querem garantir aí a presença de vocês, não esqueçam da palavra, tá bom? Então, voltando, precisa ter o aterramento adequado para ninguém tomar choque, nem paciente, nem equipe médica, tá bom? Precisa ter o treinamento dos usuários, que eu já falei, né? De todos os membros da equipe. E pode chegar e falar assim: olha, você é enfermeiro do centro cirúrgico. Aí hoje chegou lá um instrumentador e tal, você vê que ali o instrumentador tá mais de boa ali, tá ali, né? Esperando ali o fluxo da cirurgia. Você pode chegar no instrumentador e falar: olha,
Você sabe mexer com um bisturi elétrico. No geral, os instrumentadores que são de equipe já sabem mexer, né? Isso acaba valendo mais para instrumentador institucional. Mas vocês podem chegar em instrumentador de equipe e falar: olha, porque a gente está tendo uma reciclagem, e aí eu preciso, né, que você. Se você tiver alguma dúvida, para que eu possa ir te orientando e tal, para que a gente possa ter ali um procedimento seguro. E falando direitinho, eu garanto a vocês que ninguém vai se opor, que ninguém vai se opor. E pelo contrário, tá bom? O cirurgião ele vai gostar, porque ele vai ver a preocupação de vocês em garantir um ambiente seguro para o paciente dele. Não enrolar os cabos nem no paciente, não deixar os cabos debaixo do paciente por conta, né, do risco de lesão por pressão. Na hora que for enrolar os cabos, né? Terminou a cirurgia, eu vou guardar. Dá uma olhada ali, vê se esse cabo tá íntegro, se não tem nenhum pedacinho lascando, se não tá tendo ali nenhum vazamento de fiozinho mesmo, né? Nenhum cabo se rompendo. Se tiver, solicita a troca, tá bom? A esterilização ela precisa ser adequada. Em alguns hospitais, a caneta e as pontas elas vão ser reutilizadas, então precisa ser ali separado. Jamais deixem caneta junto com ponta. Separem os pérfuros cortantes. As pontas sempre são pérfuros cortantes, então separem para poder mandar para o pessoal da Central de Material e Esterilização para que não haja, né, nenhum acidente. Óbvio que assim, essa esterilização, ela não vai ser só para as canetas, mas é para todo o material, né? E aí a responsabilidade tanto da equipe que vai manipular na central de material e esterilização, quanto do instrumentador cirúrgico verificar a integridade dessa esterilização, né? Então, vão ter os integradores que a gente vai estar ali de olho. A integridade do material, às vezes, vem com sujidade, tá bom? O integrador veio virado, mas o material tá sujo. Então, opa, esse material não serve, precisa ser trocado. E essa inspeção, ela precisa acontecer lá na central de material, na cirurgia antes de abrir o paciente, principalmente com consignado, gente, porque assim, alguns materiais são consignados e no hospital você só tem aquele material e não tem outro. Então, imagina só, você abriu o paciente, é uma cirurgia de neuro, e você tem um material consignado, o médico ele abriu o crânio do paciente, o cérebro está exposto, aí o instrumentador vai lá, abre o material, putz, não está estéril. Só que o cara já está com o cérebro exposto. E não tem outro para trocar. Vou precisar fechar e reabordar esse paciente depois. Olha que transtorno pro paciente. Eu não penso nem na equipe cirúrgica, mas pro paciente, olha que transtorno e quanto maior o risco de complicação para esse paciente. Então, essa garantia da esterilização, não só das canetas, mas de todos os materiais, né, ela precisa ser ali feita lá na central de material e esterilização. O enfermeiro do centro cirúrgico, no geral, ele roda para a central de material também. Eles funcionam como uma engrenagem também. Então, precisa ter essa comunicação. Esse material ele precisa ser muito bem visto lá na central de material, tá bom? A central de material ela faz rodar o centro cirúrgico, tá bom? Sem material estéreo a gente não tem cirurgia. Então, contrariando o que muitas vezes o pessoal pensa, CME é para quem quer se aposentar. Não, gente, é para quem quer trabalhar, porque se não quiser trabalhar, vai para casa, vai fazer qualquer outra coisa, vai vender arte na praia. Central de material, esterilização é para quem quer trabalhar, para quem tem olho clínico, para quem tem compromisso e comprometimento com o seu trabalho e com a segurança do paciente, tá bom? Porque a gente precisa entender que o paciente está ali na mesa, ele está totalmente refém da gente. Se a gente não faz o nosso serviço bem feito, esse paciente ele pode ter complicação. E aí, esse paciente, ele é o amor da vida de alguém. Ele poderia ser o amor da minha vida ou o amor da vida de vocês. Então, a gente precisa ter essa consciência para a gente poder efetuar o trabalho da melhor forma possível, como se a gente tivesse, de fato, fazendo para alguém que a gente ama. Toda vez que eu entro dentro do centro cirúrgico, eu tento olhar para aquele paciente como se fosse Deus. E para Deus eu dou o meu melhor. Fazer as coisas pensando de que precisa ser o meu melhor. Não serve nada menos do que o nosso melhor dentro do centro cirúrgico, tá bom? Essa inspeção de integridade antes do uso é aquilo, é feita lá embaixo, na CME, e dentro do centro cirúrgico pelo instrumentador. Os fios, eles precisam ser grandes e flexíveis. Tanto o fio da caneta tá bom, quanto o fio do painel. Porque se for um fio curtinho, muitas vezes esse fio não vai alcançar a mesa. E aí precisa ser flexível, porque o médico ele vai precisar manipular de várias formas e ele precisa ter essa liberdade
para poder conseguir manipular no paciente. A ponta, ela precisa ser mantida limpa, né, durante todo o procedimento. No geral, a gente tem as lixinhas, mas em alguns hospitais a gente não tem essas lixinhas tão fáceis. Então, o que vocês podem fazer é pegar um bisturi. O médico ele está usando a lâmina 15 e a lâmina 22. Então, vou pegar uma 11. Essa lâmina de bisturi, né, esse bisturi ali, ele vai ser especificamente para limpar a ponta do bisturi. E aí você vai raspar a ponta, tirando ali, né, esse resto de tecido, para que a ponta fique exposta e aí a gente consiga fazer tanto o corte quanto a coagulação. E quando não estiver sendo utilizado, precisa ser guardado ali de forma adequada para evitar lesão não só no paciente, mas na equipe também, como eu já havia falado. Proteger os pedais. No geral, isso acontece no centro cirúrgico? Não, não acontece, tá? Deveria, sim, deveria acontecer, mas no geral não acontece. Por que proteger os pedais? O risco de fluido mesmo, né, de cair ali fica difícil de limpar. Não só isso, mas às vezes você tem algum fiozinho que está querendo desencapar. Se você protege ali, você já evita ali o risco de tomar choque. E é por isso também da importância do calçado correto pela equipe que vai estar ali atuando dentro da sala cirúrgica, para a gente não ter o risco ali de repente, estar com o dedo ali para fora e tal, encostar em alguma coisa e tomar um choque. Armazenar corretamente os cabos, como eu já havia falado, tá bom? As mesmas coisas, né, para as canetas e os pedais. Precisa ser tudo armazenado de forma correta para que a gente tenha esse equipamento com uma durabilidade e qualidade por mais tempo. A placa, ela deve ser colocada de acordo com o paciente. Então, se é neonatal, se é infantil, se é adulto, ela precisa ser colada de forma integral na pele do paciente e não pode ser cortada. Existem algumas placas metálicas e aí a gente precisa do gel condutor, porque se não tiver gel condutor, vai queimar o paciente. O gel condutor é somente para a placa metálica, tá bom? A plaquinha descartável que a gente tem, ela já vem ali com um gelzinho, que é essa cola, né, que fica ali no paciente. E ela precisa ser colocada ali no paciente de forma correta, impedindo o contato do paciente ali com superfícies metálicas. Então, é importante que a gente forre a mesa ali, né, de forma ali a impedir mesmo que tem alguma parte metálica ali exposta em contato com o paciente. O fio sempre precisa ser longo também por conta disso, porque dependendo da extensão ali onde eu for colocar, esse fio precisa chegar, né, no local, e ele precisa estar íntegro. O paciente, né, ele vai ter essa placa posicionada de acordo com cada cirurgia, então não tem como eu colocar uma placa de bisturi no braço direito do paciente, sendo que eu vou operar a mão direita do paciente, né? A gente vai colocar mais próximo, mas de preferência não no membro a ser operado. Evitar regiões, né, com tatuagens, tomar cuidado com marca-passo, tá bom? Região de muito pelo, precisa fazer a tricotomia, precisa tirar os pelos desse paciente para poder aderir, tá bom? Evitar a área que já tem alguma lesão ali, né? Então, proeminências ósseas, evitar, a gente sempre dá preferência por grandes músculos. Retirar a placa com cuidado também, principalmente em paciente idoso e criança, porque eles têm a pelezinha muito friável. Se você puxa com tudo, você pode arrancar a pele e fazer uma lesão de pele nesse paciente por retirada incorreta. O posicionamento adequado da placa, ela vai garantir ali uma cirurgia mais segura para a gente. Então, aqui, para o paciente adulto, são as principais áreas onde a gente coloca as placas. Então, abdômen, flancos, glúteo, bíceps, vasto lateral, panturrilha, lateral de coxa. Nos pacientes pediátricos, a gente vai ter principalmente vasto lateral, né, bíceps, braço, né, panturrilha e flanco. A placa colchão não é tão comum hoje em dia, porém, a gente ainda encontra. Por quê? Essa placa ela vai ser utilizada geralmente para paciente neonato. Essa placa colchão ela vai ser utilizada geralmente para paciente neonato ou para paciente que tem algumas especificidades que a gente não consegue utilizar a placa normal de aderência, ou em alguns hospitais, porque de fato não tem a placa convencional, essa de cola, tá bom? E aí utiliza a placa de colchão. E aí, os cuidados, né, para a gente evitar aí as queimaduras, né? Então, retirar sempre todas as joias, né, do paciente, né? Remover o excesso de pelos para poder aderir a essa placa e não correr o risco dela
soltar aí ao longo do procedimento cirúrgico, tá bom? E é por isso que o paciente, ele tem só um pouquinho de pelo, e se essa placa, você colou, essa placa não ficou bem aderida, você vai tirar, vai fazer a tricotomia do paciente e vai colar uma nova placa na pele desse paciente. Ele não pode ter contato com a parte metálica da mesa, né? E aqui tem alguns pontos de fuga onde a gente pode ter ali possíveis lesões, tanto para o paciente quanto para a equipe. Marca-passo. Pessoal, é de extrema importância que o paciente que tenha marca-passo, ele seja orientado de que ele precisa comunicar à equipe, né, no caso, o cardiologista que fez a instalação do marca-passo, precisa comunicar à equipe programadora do marca-passo que esse paciente vai operar. Por quê? A gente usa a placa, né, no paciente, tudo bonitinho, mas a gente não pode garantir que esse marca-passo não vai ser aí desprogramado. Então, a equipe que faz a programação, ela precisa estar dentro do centro cirúrgico, tá bom? Quando esse paciente for operar. E também não dá para fazer o aterramento com a placa em qualquer localização. Então, opa, o paciente ele tem ali o marca-passo, ó, que nem vocês podem ver na imagem. A partezinha de cima, né, tá ali posicionado o marca-passo e colocou ali placa de bisturi muito próxima ao marca-passo. Esse marca-passo, ele vai ser aterrado pela placa de bisturi. E aí, onde está sendo ali a cirurgia, que é na cavidade abdominal, não está tendo aterramento. Esse paciente ele pode ter lesão, além de desprogramar o marca-passo, tá bom? Então, a gente sempre vai dar preferência de colocar próximo da área a ser operada, mas longe do marca-passo. E aqui alguns cuidados específicos. Acionar a equipe de reprogramação, né, como eu já havia falado, checar todas as conexões, isso é para todos os pacientes, mas o paciente de marca-passo a gente precisa ter um cuidado ainda maior. Tomar muito cuidado, tá bom, com a monitorização desse paciente. O carrinho de monitorização, gente, o carrinho de emergência, ele precisa, né, o desfibrilador, no caso, ele precisa estar dentro da sala o tempo inteiro. Inteiro. O paciente tem marca-passo, a cirurgia não começa enquanto não tiver um desfibrilador dentro da sala cirúrgica, tá bom? Porque se esse marca-passo desprogramar, esse coração parar, o desfibrilador tem que estar lá dentro para poder reverter e servir de marca-passo externo até a reprogramação do marca-passo do paciente. A placa de bisturi tem que estar longe do marca-passo. Utilizar o modo bipolar sempre que possível, mas como eu disse, nem sempre é possível, tá bom? O paciente ele tem que estar monitorizado sempre, completa. O paciente vai retirar uma pinta, vai ser anestesia local. Vai usar o bisturi elétrico? Vai. Então, vai estar monitorizado completo. Oximetria, monitorização cardíaca e pressão. Sempre completo, tá bom? Vai utilizar o bisturi elétrico, sempre monitorização completa desse paciente com marca-passo. E aí vamos falar um pouquinho sobre as falhas. Em caso de falha, o que a gente tem que fazer? Verificar a placa, o bisturi, a conexão, como é que tá, todas as conexões, as adaptações, plugs, verificar o equipamento, a caneta, extensão. Em último caso, eu já verifiquei tudo. Troca o bisturi elétrico e aciona a equipe de manutenção de engenharia médica, tá bom? Do hospital. Importante, gente. O paciente está sangrando. Aí vai um pouquinho de semancol. O paciente está sangrando. O negócio está falhando. Você vai primeiro verificar tudo antes de trocar? Não. Já vai, corre, traz um bisturi novo. E aí você conecta no bisturi novo e aí depois você vai ver o restante, né, ali no bisturi que tiver tido problema. Então, gente, precisa ter aí esse cuidado, tá bom? Esse semancol de que se o paciente está sangrando, a prioridade sempre vai ser garantir a segurança do paciente e esse novo equipamento. E aí aqui nós temos algumas lesões na eletrocirurgia. As queimaduras, tá bom? Ela pode acontecer por conta de colocação incorreta, utilização superior ao necessário. Painel de gases, gente, pelo amor de Deus. Conferir vazamento de oxigênio. A gente tem a tríade, né, do fogo, né, que é o calor, material e a combustão. Então, assim, teve vazamento de O2, teve ali uma faísca, é o suficiente para poder ter uma explosão. Recentemente, né, o Hospital São Luís, ele teve ali um princípio de incêndio, né, por conta de vazamento de gás. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, sempre conferir vazamento de gás, tanto no painel de gases quanto no tubo do paciente.
Isso é extremamente importante, tá bom? Geralmente, quem vai fazer essa verificação vai ser o anestesista, mas vocês, como enfermeiros do centro cirúrgico, precisam sempre estar relembrando ali, conversando, falando sobre a importância dessa verificação de vazamento. Cabelo molhado, mega hair, alongamento de cílios, unha em gel, tudo isso, gente, precisa ser retirado antes do paciente operar, porque pode sim causar queimadura. Importante, isso vai ser mais para o paciente antes da cirurgia, né? Só que vocês, como enfermeiros de centro cirúrgico, vão precisar estar atento para o paciente. Chegou lá no centro cirúrgico, você está vendo que ele está com aqueles cílios misericórdia que se piscar 2 vezes sai voando. Opa, peraí, olha, vamos comunicar aqui a equipe. No geral, a cirurgia é cancelada. E aí, aqui algumas imagens de queimadura, né, na eletrocirurgia. A gente ainda tem as queimaduras químicas. É importante que a gente esteja muito atento à quantidade o excesso, né, na verdade, de clorex alcoólico, principalmente. Pode queimar. Foi lá e tal, fez a antisepsia do paciente, né, fez a asepsia do paciente, tudo bonitinho. Fez a asepsia, mas ficou ali no umbigo do paciente uma poça de clorex alcoólico. Pega uma gaze, pega uma compressa, seca ali o meinho, garantindo de que na hora que o médico for passar por ali, esse paciente não tem uma queimadura. E a falta do gel na placa de aço, ela pode fazer a queimadura também. As úlceras por pressão, por conta de mau posicionamento do paciente, ou esse paciente está posicionado em cima de cabo, então precisa ter, né, esse cuidado também. E aí, como que a gente tem que agir, né, no caso de lesão? Então, vocês, como enfermeiro de centro cirúrgico, o circulante de sala e o cirurgião vão precisar documentar tudo em prontuário. Gente, pequem pelo excesso. Documentem tudo, anotem tudo, porque prontuário de paciente é a nossa segurança legal. É a segurança de que você fez todo o procedimento certinho, de que você conferiu tudo bonitinho, de que estava tudo ok quando começou a cirurgia, tá bom? Então, documentem tudo. Fotografem o local da queimadura, tá bom? Fotografem o equipamento, anexem tudo ao prontuário do paciente. Anota tudo da sala, o que foi feito antes, durante, depois do procedimento, no momento onde houve a lesão, onde, né, identificou-se a lesão ali, quais foram as medidas que o cirurgião teve para poder corrigir. Anotem, separem tudo, né, todo o material que foi utilizado, separem, e esse material vai precisar ser analisado pela engenharia clínica. Não utiliza esse bisturi até que ele seja liberado pela engenharia clínica. Vocês vão comunicar aí, né, os supervisores, né, o supervisor aí de enfermagem, o supervisor de engenharia clínica, a equipe médica também vai precisar, né, o pessoal da supervisão médica também precisa ser ali notificado. Notifiquem tudo, simples assim, façam tudo. E a responsabilidade, ela sempre é compartilhada, né? Ela é do médico, equipe médica, da engenharia clínica e da enfermagem, principalmente do enfermeiro. E aí, quando eu digo principalmente do enfermeiro, é justamente por conta disso, porque o centro cirúrgico vai ser a casa de vocês, né? É o local onde vocês vão estar ali a maior parte do tempo. A equipe cirúrgica, ela vem e vai embora, vocês ficam, vocês permanecem. Então, a responsabilidade do enfermeiro de treinar os seus técnicos, de treinar todas as pessoas que vão ali passar, né, em relação aos equipamentos, em relação até mesmo à equipe de limpeza, gente, precisa ser ali notificada, né, no sentido de que, olha, determinados equipamentos, esses daqui, olha, precisa tomar cuidado, precisa ser comunicado tudo. O enfermeiro, ele precisa ter esse olhar amplo, não é? Aí aqui, olha, meu papel aqui como enfermeiro, só aqui receber paciente, caminhar paciente e rodar a sala. Não, vocês literalmente fazem ali, né, um papel de importância extrema dentro do centro cirúrgico de ser esse olho abrangente. Porque o circulante de sala, ele vai tomar conta da sala dele, mas vocês vão ter ali, dependendo do hospital, ali 12, 15, 20 salas cirúrgicas para tomar de conta. Precisa, de fato, assim, ter essa proximidade com os técnicos de vocês, porque vocês vão ser esse olho maior, mas dentro da sala vai ser o técnico de vocês que vai ser os olhos de vocês, que vai identificar ali qualquer problema e já vai chamar vocês lá no posto de enfermagem para vocês poderem vir abordar. O circulante de sala, ele não tem que ficar falando com o médico, se indispondo com o médico, porque o médico usou a mesa ali
usou bisturi elétrico como uma mesa, não. Isso vai ser responsabilidade de vocês, né? O circulante ele vai orientar, mas assim, ele falou uma vez, o médico não deu ouvido, ele vai ter que chamar vocês para vocês irem conversar de igual para igual, porque vocês não são menos do que o médico. O circulante de sala não é menos do que vocês, ele não é menos do que o médico, ele não é menos do que o instrumentador cirúrgico. Cada um ali, ele tem a sua função e a sua importância. Então, somos todos profissionais que têm a mesma importância. E aí eu digo a mesma de verdade, é de igual para igual. Então, vocês precisam ter essa postura de que você é o cirurgião, ok, mas aqui eu sou enfermeiro do centro cirúrgico e aqui é minha responsabilidade. Tudo o que acontece aqui é minha responsabilidade. Se tiver qualquer problema com o equipamento, for impactar na sua cirurgia, é minha responsabilidade. Então, tomem essa responsabilidade para vocês. Não tenham medo de se impor com respeito, porque o cirurgião, ele reconhece quando o enfermeiro ele tem uma postura de autoridade sem ser autoritário. Existe uma diferença bem grande, tá bom? Então, tenham essa consciência e tomem para vocês essa responsabilidade. Então, o enfermeiro, o circulante, eles precisam conhecer, né, o procedimento cirúrgico, conhecer a unidade geradora, né, que é o bisturi elétrico, né, a unidade de cautério, conhecer os acessórios todos, identificar todos os alarmes, o posicionamento do paciente, o local de placa, o contato da placa com o paciente, e aí a gente entra, né, na parte final, que é a hemostasia farmacológica química. Tá? Por definição, a hemostasia farmacológica, né, ou química, ela é o uso de fármaco para poder ali agir na parte da cessão de sangramento. Então, ela evita ali, né, visa ali manter o equilíbrio, estimular ou parar ali o processo de coagulação. E aí nós temos ali os antiagregantes plaquetários, né, o mais conhecido, o mais famoso, o AS, mas nós temos outros também, que eles vão agir ali na hemostasia primária, né, dificultando a agregação dessas plaquetas. Antiagregante, então ele vai dificultar a agregação plaquetária. Geralmente eles são utilizados ali como profilaxia ou terapêutica, né, o tratamento ali de tromboses ou infarto. Os anticoagulantes, né, eles vão agir ali na hemostasia secundária, né, através da inibição da cascata de coagulação e da rede de fibrina, dificultando a formação do coágulo. Mas ele não vai dissolver o coágulo de forma assim prática. Ele vai dificultar aí, né? Então, assim, paciente que ele faz uso ali de Clexane, as heparinas de forma geral, ele vai ter ali um sangramento maior. Então, a gente precisa ficar muito atento aí a essas medicações, tá bom? Tanto antiagregante quanto anticoagulante. Geralmente, eles são utilizados aí, né, como profilaxia de tromboses, tanto pré quanto pós-cirúrgico, ou para pacientes que vão ficar ali com uma movimentação mais restrita, como é o caso de pacientes internados em UTI, pacientes acamados. E aí nós temos os trombolíticos, né? Esses sim vão agir ali na dissolução ali, né? Potencializando a fibrinólise. E assim, a gente precisa tomar muito cuidado com o trombolítico. Por quê? Uma vez que é feita, paciente sangra, e ele pode morrer, né, por conta aí de uma hemorragia mesmo. Geralmente é utilizado no tratamento, né, do AVCI, porém, gente, a indicação para fazer esse daí, quem manipula ou vão ser vocês, como enfermeiros, ou o médico. O técnico não pode manipular trombolítico. Não pode manipular trombolítico. Tá só o técnico e o médico dentro da sala. O médico vai ter que manipular o negócio e fazer, tá bom? Manipular a medicação e fazer. Não é pro técnico fazer. Não pode. Não, porque já aconteceu comigo do médico chegar e falar: ah, não, prepara a medicação. E eu, não, doutor, não posso preparar a medicação. Isso é restrito ao senhor ou à enfermeira. E aí, num primeiro momento, o médico não gostou, mas a minha enfermeira estava lá e pegou e falou: não, isso daqui não é atuação dela, ou eu ou o senhor tem que mexer com essa medicação, ela não pode infundir trombolítico no paciente. E ela, né, tomou ali a frente. E como minha superior, ela foi, né, me defendeu, porque de fato eu estava, né, dentro da minha atribuição, não era uma atividade da minha atribuição, e ela foi lá preparar para poder administrar. E aí nós temos ainda os inibidores, né, da anticoagulação. Então, o paciente ele tem ali fazendo uso de Clexane, ele vai precisar ir para o centro cirúrgico. Opa, a gente tem algumas medicações, né, que elas vão ali atuar como inibidores para tentar reverter esse processo de anticoagulação. E a gente tem a protramina como um antídoto da heparina. Os inibidores de fibrinólise, né, que aqui eu trouxe o Canaquion,
que é justamente a vitamina K, que vai agir lá na cascata de coagulação. Pode ser feita intraoperatório, tá bom? No geral, ela é feita intraoperatório. Quando o paciente ele começa ali com sangramento, onde a gente não consegue controlar só mecanicamente, né, com eletrocautério, e aí pode ser feito. Mas existem outros também, né, o transamin, enfim. Os vasoconstritores, né, que aqui eu trouxe a epinefrina, a adrenalina, né, no geral ela é utilizada para soluções mesmo anestésicas tópicas, né, então vai ser anestesia local ali, e a gente vai usar ali a adrenalina, e essas soluções, quem vai falar para você o que ele quer ali vai ser o cirurgião. E aí nós temos os hemostáticos locais. O Surgiflow, ele é muito utilizado na otorrino, tá bom? Ele vem, é uma esponjinha hemostática, só que ela vem numa seringa, que você tem que manipular ela, e aí com o uso ali do prolongador, o cirurgião ele consegue ir lá em cima, lá no septo, e colocar ali para poder ajudar a fazer a hemostasia do paciente. A gente tem o Gelfoan, né, que é o Espongosan, que ele é literalmente uma esponja mesmo, essa terceira imagem que a gente tem, e a gente tem o Surgicel, que ele é uma gase, parece uma gazezinha vaselinada, só que na verdade ela é uma gase hemostática, ela é muito utilizada na neuro. A gente até usa também em algumas outras cirurgias, mas geralmente a gente vai ver aí o Surgicel na neuro. Os cuidados, né? Então, conferir a suspensão das medicações antiagregantes, anticoagulantes na pré-cirurgia, isso daí também é obrigação do médico cirurgião, mas nem sempre isso vai ser possível. O paciente chegou lá com uma emergência, esse paciente vai subir para o centro cirúrgico e é risco-benefício. Mas sempre que possível, conferir aí a suspensão dessas medicações. Suspensão de medicamentos como Ozempic e Metformina também, tá bom? Eles não são propriamente ditos ali como antiagregantes e anticoagulantes, mas eles interferem também, tá bom? Na nossa cascata de coagulação. Muito cuidado com fitoterapia. Por quê? Tem fitoterápico que ele também vai aí alterar a nossa cascata de coagulação. O extrato de alho, por exemplo, ele interfere realmente na nossa cascata de coagulação e o paciente pode sangrar. Sempre suspender também. A conferência, né, das medidas antitrombolíticas mecânicas, então uso de meia, sequel para esse paciente antes da cirurgia, para cirurgias prolongadas, ou se esse paciente já tem aí algum histórico aí de problema de coagulação, formação de trombo, é sempre bom. E o uso pós-cirúrgico também desse paciente, principalmente se esse paciente for ficar acamado por mais tempo. A orientação quanto ao uso das medicações pós-cirúrgicas, né, então Clexane, Xarelto em alguns casos, o retorno com as medicações de uso contínuo desse paciente aí. Vocês vão ali falar com esse paciente dentro do centro cirúrgico, ali na RA, mas o enfermeiro da unidade de internação também vai conversar com ele e vai ser quem vai dar todas essas orientações. Mas vocês, como enfermeiros do centro cirúrgico, podem também conversar e orientar esse paciente antes.